Olá, site fino, olá galera, eu sou Beni Brioli, tenho 30 anos de idade e hoje estou como vereadora no município de Niterói. Na verdade, o que é se descobrir uma pessoa trans, né? Na verdade, na sociedade patriarcal, onde o condicionamento dos nossos corpos já é designado ao nascer quanto masculino ou feminino, a gente já começa a entender quais são as descobertas. E a partir de então, você começa a ter o seu lugar, a construir o seu lugar, sabe, na sociedade. E na nossa infância, a gente começa a entender que muitas das vezes a identidade na qual foi designada através, né, de uma questão biológica do que nos é colocado não era aquilo, né? Eu lembro que na minha infância já começava muito a ter a percepção do quanto que a essência das mulheres, do quanto que o olhar, o vestir, o andar, o ser era uma coisa que me causava mais impacto e mais felicidade, assim. E na construção da identidade era aquela pessoa que eu queria ser, e mesmo ainda não entendendo que aquela pessoa era uma mulher construída socialmente e designada socialmente pela lógica sistêmica quanto um corpo de uma mulher. A família é sempre um tabu muito grande, assim. A percepção da família, principalmente da família tradicional brasileira, né? O pai e a mãe sempre são os primeiros a saberem que o seu filho ou a sua filha ou o seu filho, existe uma questão ali na construção social daquele indivíduo quanto identidade, né? E eu lembro que quando eu resolvi colocar a Beni Brioli para fora, isso foi um dilema muito grande na minha família, assim, né? Sempre assim, mas eu te fiz dessa forma, e eu te fiz isso, e eu não aceito. Isso traz vários questionamentos, mas traz também um questionamento que é muito violento de todas as formas, principalmente para a maioria das pessoas trans na sociedade brasileira, né? A gente sabe muito bem que a expulsão das pessoas trans dentro dos seus lares, das suas casas, o não apoio familiar é o que condiciona, é o que ajuda, né, a condicionar 90% hoje das mulheres travestis e transexuais à prostituição. Eu tive um apoio da minha família, eu tenho minha avózinha que, né, fez 87 anos esse ano e que, com todas as contradições geracionais, a gente sempre entendeu que o amor, que o afeto, né, que eu acho que quanto mulheres pretas, quanto mulheres negras, a minha família tem muito essa colocação no lugar da ancestralidade, da reivindicação da ancestralidade. O acolhimento foi bem graças às deusas, né? As deusas que me ampararam, através também da minha família, que potencializou também a Beni a ser quem a Beni é. A sociedade já nos diz ao nascer, eu escuto muito isso: nossa, você parece mulher de verdade, pena que você nasceu no corpo errado. E como assim eu nasci no corpo errado, né? Eu me fiz essa pergunta durante muito tempo da minha vida. Por que eu nasci no corpo errado? Por que eu não posso ser uma mulher de pau? Por que eu não posso ser uma mulher que tem um pênis? Por que o condicionamento ou a ideia, a questão social, ideológica do meu corpo para ser uma mulher, ele tem que ser comparado a uma lógica cisgênera? Por que o meu ser mulher, eu tenho que ser uma mulher cis? Eu não quero ser uma mulher cis. O meu aprender, o meu descobrir, o meu florescer mulher, né? Que a gente nasce, a gente não nasce, a gente se torna mulher. A gente aprende muito isso no processo da nossa vida. É óbvio que mulheres cisgênero como minha mãe, como minha avó, tiveram uma influência muito grande.
Mas esse ser mulher, para mim, nunca foi uma questão através do que é condicionado no biológico, assim. Eu sou uma mulher e eu sou uma mulher travesti. E não tem problema de eu ser uma mulher travesti. Olha a política. Eu, nos meus 14, 13 anos de idade, eu comecei a ter a percepção que tudo era muito político, assim. Tudo era muito político. Por que quando, sabe, andar na rua era tão difícil? Por que estudar era tão difícil, sabe? Por que não ter dinheiro para pagar uma passagem de ônibus? Por que perdi minha mãe aos 15 anos de idade na fila do SUS esperando uma cirurgia que não foi feita? Por que tudo isso, sabe? Por que o nosso corpo, quanto corpo travesti, quanto corpo trans, quanto corpo LGBTIA+, principalmente quando é preto, pobre, favelado, é necessariamente um corpo condicionado às ausências das políticas públicas? Por quê? Eu sempre tive esse porquê. E era sempre um porquê, um porquê, um porquê. E sempre entre diversos amigos e amigas ali debatendo, né, sem saber, na verdade, que era um debate, a forma como a gente vivia, como que a gente se encontrava naquela favela, naquele lugar, naquele corre, que era a nossa realidade. E dali começou, né, os movimentos, o movimento negro, o movimento LGBTIA+, o movimento de favela. E quando eu fui me perceber, assim, eu já tinha virado uma liderança política e já estava coletivizando formatos de criar outras lideranças políticas. Avançar nesse sentido era reafirmar que o meu corpo, que o corpo do meu povo, que o meu corpo, ele é o que ecoa a ancestralidade, mas também a vivência real da minha gente. Da minha gente que ainda está na esquina se prostituindo, da minha gente que está na favela morrendo, da minha gente que enfrenta o racismo estrutural todos os dias. E a institucionalidade só me fez entender o quanto que a minha trajetória dentro dos movimentos, ela foi fundamental para que a minha voz fosse uma porta-voz de potencializar a reafirmação dos nossos direitos e principalmente de reafirmar quem somos nós, o que queremos e ancestralmente o que a população LGBTIA+, já vem fazendo e o quanto que se faz necessário ocupar a política e reafirmar os nossos espaços de poder. No Brasil, que mais assassina pessoas trans, né? O país que mais assassina pessoas trans e travestis no mundo, que é o Brasil. No Brasil, onde mais de 90% das pessoas trans, das mulheres travestis e transexuais, são condicionadas à prostituição como alternativa de sobrevivência, né, como fuga da fome. No Brasil, que o nosso corpo é colocado de lado e que é trabalhado sobre nós dentro da indústria mercadológica religiosa, dentro dos conceitos genocida, o extermínio do nosso corpo. Ter uma travesti já é um fato político, porque ser uma travesti no Brasil é um fato político, isso é determinante. Ser uma travesti que transita, que acessa, que conseguiu adentrar a universidade, que está conseguindo entrar no mercado de trabalho, que conseguiu chegar ao parlamento, aos espaços de poder, já é o que marca um histórico e um processo de luta do que manchou a bandeira do Estado brasileiro. Acho que é por isso que nós existimos, nós somos e continuamos resistindo coletivamente, ocupando os espaços de poder. Ser uma mulher preta já é lutar 500, 1000 vezes mais para poder reafirmar que você é capaz e que você pode. Ser uma mulher preta travesti é você ser 24 horas um crânio pensante em que você precisa fazer, que você precisa produzir, que você precisa convencer as pessoas
de que você está fazendo e que você precisa reafirmar constantemente a sua potencialidade. Ser uma travesti preta nos espaços de poder é constantemente estar enfrentando todos os desafios e ter que reafirmar sempre, ter que ser melhor sempre, enfrentar o racismo e a transfobia dentro do parlamento é você enfrentar praticamente 99% do parlamento brasileiro. Ter a primeira travesti eleita, uma parlamentar no estado do Rio de Janeiro, é fruto e avanço, inclusive, do que foram os movimentos sociais nessas conquistas aqui no meu estado. Assim, tivemos muitos avanços, isso é inquestionável. Temos muitas coisas para poder avançar, mas é de se entender e de se trabalhar, entendendo que cada dia se faz mais necessário o amor, a compreensão, a dedicação e a forma de coletivizar as lutas, a política, que é através do afeto, principalmente para a gente LGBTIA+. Todos os dias tentam calar, tentam silenciar a minha voz, porque sabem que a minha voz é a voz de Dandara, é a voz de Lélia, é a voz de Luísa Maim, é a voz de Teresa de Benguela, é a voz de Carolina, é a voz de tantas e tantas e tantas outras que potencializa o projeto de sociedade que nós queremos. Ter 30 anos de idade, ser uma mulher travesti preta que ocupa o parlamento e ter mais de 10 ameaças de morte, ter que andar dentro de um carro blindado, não ter mais o direito de ir e vir, ter que mudar em um ano 3 vezes de casa, de local, não poder ter mais o acesso ao meu território pertencente por questões de segurança. Isso é o silenciamento de querer o extermínio do meu corpo. O Estado brasileiro, ele não se importa com o nosso corpo. Se a gente hoje enfrenta o Estado brasileiro, a nossa vida está em risco. E nos silenciar é pouco, porque o objetivo mesmo é exterminar. Mas tem uma coisa que uma travesti, que uma trava de verdade tem e não deixa para trás e não se cala, é por medo, assim. Porque a rua, porque a esquina, porque o beco e a viela ensinou pra gente que o medo é uma realidade da nossa sobrevivência. Olha, quando cheguei no parlamento, é aquele deslumbre, assim, de vamos mudar e vamos legislar bastante, assim. A gente tem projetos desde nome social, a isenção fiscal para contratação de pessoas trans no mercado de trabalho, a lei de combate ao transfeminicídio, que inclusive é uma lei aprovada. O meu mandato é um mandato que se preocupa muito em poder entender como que funciona o orçamento da cidade para a gente poder fiscalizar, né? E fiscalizar também é uma das nossas atuações que é muito potente, né? A gente tem a lei do casamento civil igualitário, mas qual bicha preta, pobre, favelada que consegue ter acesso para saber dessa lei e para casar nessa lei? Então todas as, a gente tem aí para mais de 150 projetos em um ano de mandato. Isso foi o segundo mandato da Câmara Municipal que mais fizemos projetos de lei. E ao mesmo tempo de estudar para fiscalizar. E o quanto que para mim a tarefa, é missão, hoje em dia, formar as manas nos municípios do estado do Rio de Janeiro, para que nas próximas eleições municipais a gente consiga fazer um exército de vereadoras, vereadores e de pessoas trans ocupando esse espaço, assim. E hoje a gente entende a potência do que é o meu corpo, eu entendo a responsabilidade disso e a gente está aí com diversas tarefas para potencializar todas essas pessoas trans. A gente vem com uma candidatura estadual agora nas próximas eleições, entendendo o sentido de organizar a população trans LGBTIA+, no estado do Rio de Janeiro, para que as ocupações de espaços de poder
elas sejam imediatas e decisivas. E como já dizia algo que é muito crucial na nossa vida política, como já dizia minha amiga e companheira de partido, Marielle Franco, é mais do que preciso que os nossos corpos ocupem a política. É mais do que preciso de que pessoas como eu e pessoas como vocês que estão me assistindo, que a gente consiga ocupar os espaços de poder. E como dizia Marielle, eu e você não seremos interrompidas. E eu tenho muita certeza, muita fé nos meus orixás, na minha ancestralidade, que um dia há de ser tudo nosso e nada deles. Galera, então foi isso. Espero que o nosso papo tenha sido um papo cabeça, um papo massa. Vou deixar aí minhas redes, meu Instagram para vocês, @BeniBrioli, segue lá, ajuda a Travesti a impulsionar para que a gente faça uma sociedade justa, boa e revolucionária. Um beijo!